E o Corinthians conseguirá aumentar seu estádio sem gastar nada. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta sobre essa matemática e fala também, tem últimas de mercado, bastidores, finanças, tem mercado, bastidores e mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians conseguiu um parceiro para ampliação da Neoquímica Arena. O estádio vai ganhar mais 2.000 cadeiras no setor leste superior, o que fará com que a Neoquímica passará a ter uma capacidade de 51 mil torcedores. Essa obra está estimada em 7 milhões e meio de reais e todos os custos serão bancados pela Índigo, que é responsável pelo estacionamento do estádio. O Timão anunciou nas últimas horas uma prorrogação do contrato com a Índigo, relacionada ao estacionamento da Neoquímica Arena. Serão 12 anos de acordo, com uma série de vantagens para o Corinthians. Além desses 7 milhões e meio pagos pela obra, o Corinthians ainda terá direito a 35% de toda a receita líquida mensal com o estacionamento. A partir de 2030, a empresa ainda pagará 13 milhões de reais fixos pela cessão de uso do espaço. Para completar, a Índigo ainda concordou em perdoar uma dívida de 2 milhões e meio de reais que o Corinthians tinha para com essa empresa. E você? Quer ver o estádio do Corinthians maior? 51 mil pessoas é uma boa capacidade? Há uma discussão de olho na Copa do Mundo de Futebol Feminina, prevista para o ano que vem, de construção de arquibancadas atrás dos gols, que faria com que a Neoquímica ultrapassasse 60 mil lugares. O presidente Osmar Stabile é a favor, mas quer arquibancadas definitivas e não aquelas tubulares que podem ser desmontadas depois do torneio. Usa o espaço para comentário, opina sobre o tema, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Qual a situação do Osmar Stabile, já que está no Conselho Deliberativo pedindo impeachment? Você tem alguma informação? Vocês vão lembrar que durante a semana, em uma das lives, eu liguei para o presidente do Corinthians e aí ele não atendeu durante a live e acabou me ligando, sei lá, 9h30 da noite, né? E aí eu conversei com ele e também perguntei sobre essa situação. Ele virou alvo de um pedido de impeachment no Corinthians por ter entregue o Parque São Jorge como garantia, numa negociação com a Fazenda, enfim. E eu perguntei, presidente, o que você pode me falar sobre isso? Ele falou, Nicola, não fui eu quem dei o Parque São Jorge como garantia. Essa negociação começou com o Augusto, e foi o Augusto quem deu o Parque São Jorge como garantia, algo que fere o estatuto e por isso poderia determinar o impeachment do presidente. Nessa semana esse processo andou mais algumas casinhas e pode haver a votação para o impeachment do Osmar Stabile. Assim, ó, não tenho necessidade nenhuma de defender A, B ou C, mas os casos de André Sanches, do Írio Monteiro Alves e de Augusto Melo não tem nada a ver com o Stabile, né? Até que se prove o contrário, a gente não tem nenhuma notícia de irregularidade do Stabile, exceto por aqueles 2 celulares que ele deu com dinheiro do Corinthians, um para o Kaká, que havia tido o seu celular quebrado, e outro para um jogador da base. Acho que se você quer fazer caridade, você faz com o seu próprio dinheiro. O Stabile tem uma condição financeira boa, podia ter pego e doado esses 2 celulares com dinheiro dele e não do Corinthians. Mas exceto isso, nada que justificasse um impeachment para o Osmar Stabile. O Augusto Melo, que foi expulso, ele é acusado pelo Ministério Público e pela polícia de ter criado uma empresa laranja para ganhar 25 milhões de reais de comissão, num acordo com a Vaidbet, cuja participação dessa empresa laranja foi nenhuma. O André Sanches e o Duírio Monteiro Alves, um foi expulso e o outro pediu para sair para não ser expulso por uso de cartão corporativo de forma absolutamente injusta e incorreta, enfim. 480 mil reais foram gastos pelo Andrés com diversas coisas pessoais, enfim. O resto da história todos vocês já sabem, né? E qual? O Corinthians já tem algum jogador para contratar e jogadores para vender? Qual é o nome do jogador que pode estar chegando? O Pedrão, o Diniz é meio diferente dos outros técnicos, né? Por exemplo, o antecessor dele, o Dorival, vivia reclamando da necessidade de o Corinthians contratar 4 jogadores. Com o Fernando Diniz, a prioridade é não perder atletas. Ele falou que nem faz tanta questão que cheguem reforços, mas que ele não pode perder jogadores importantes dentro do atual elenco. E tem muita gente especulada para sair, né? O Mateuzinho interessa ao Zenit, o Bidon e o André são alvos do mercado europeu. Chegaram a cravar que o André está fechado com o time português, o empresário dele me assegura que não. Que mais? O Garro não teve nada muito mais quente, né? O Yuri Alberto, esse sim, já demonstrou a intenção de ir embora.
O Memphis Depay tem contrato só até 20 de junho. E até o Alan, que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians, chegou a ser especulado como possível reforço da Roma. Marcelo Silva, boa noite, grande Nicola. Você sabe se o patrocínio da Fatal Model vai avançar no Corinthians? A Fatal tinha passado a negociar com o interesse da Fatal em patrocinar o Corinthians é dos mais antigos. Cheguei a contar aqui para vocês, a gente entrevistou um dos responsáveis pela Fatal, né? E aí a pessoa estava me contando que negociações, propostas e tal. A nova oferta nem é da Fatal Model, mas de um braço da Fatal. E por algum momento o Corinthians até cogitou levar essa história adiante, mas recuou diante da pressão. Enfim, eu daqui a pouco, quando acabar lá, eu vou ligar para essa fonte do Corinthians vou retornar a ligação dessa pessoa e aí vou tentar avançar nessa história também, tá? Lucas Rocha, novo membro do canal, seja bem-vindo, Lucas. Vai mandando suas perguntas por aí que a gente responde por aqui. O Leonardo Barbosa, Nicola, informações do Timão sobre vendas, transfer. Cara, eu estava perguntando para o presidente Osmar Stabile, nessa ligação dessa semana, presidente, como é que ficou aquela questão envolvendo o Garro? Por que vocês não pagaram? O prazo de 10 dias já não acabou? Ele falou, não, Nicola, o prazo acaba na semana que vem. A gente tem parte dessa grana via Outfield, que é uma empresa que vai emprestar dinheiro, e a gente precisa de uma outra parte de dinheiro que vem de um fundo, faltava a assinatura do responsável pelo fundo. E a expectativa dele é de que essa assinatura do responsável pelo fundo viesse no dia seguinte à nossa conversa. Ele falou, nem publica nada, porque se amanhã de manhã essa assinatura vier, eu vou conseguir toda a grana, vou fazer o pagamento e te aviso. Aí você publica. Eu falei, tá bom. Acabei nem citando essa nossa conversa. Mas como não me ligou, imagino que esse responsável pelo fundo não tenha levado a história, não tenha assinado. Mas assim, é preocupante, tá? Porque o Corinthians já tem um transfer ban do José Martínez. Tem outro para estourar a qualquer momento do Charles. Esse do Rodrigo Garro, cara, a situação é bem perigosa, porque a dívida é superior a 40 milhões de reais, o Corinthians já foi condenado, chegou a um acordo com o Tajeres graças à mudança do presidente, o Stabile foi até a Argentina para conversar com o presidente do Tajeres, no primeiro momento ele nem queria recebê-lo, depois houve o contato, houve o acordo e agora o Corinthians tem tido dificuldade em fazer essa quitação. E o Corinthians decidiu responder ao pai do Flora, o garoto de 12 anos de idade que é tratado por muita gente como a maior promessa do futebol brasileiro para os próximos anos. Você sabe, nessa quarta-feira o Flora e o pai dele anunciaram a saída do Timão, entre outros motivos, porque eles consideraram que o Corinthians fez descaso com o atleta. Entre as reclamações, o fato de o jogador não ter tido disputado nenhuma partida oficial no ano e nem ter sido inscrito no Campeonato Paulista. O Corinthians emitiu uma nota colocando o seu lado, abre aspas, pro Timão. O Corinthians não deixou de inscrever o atleta na Federação Paulista deliberadamente. Para que o procedimento fosse realizado, era necessário o envio da documentação por parte dos representantes do jogador. No entanto, essa documentação foi encaminhada apenas em 25 de fevereiro, mais de 2 meses após a primeira solicitação feita pelo Departamento de Formação de Atletas do Corinthians, que reiterou o pedido em diversas oportunidades sem obter resposta. O que dá para contar sobre essa queda de braço entre Corinthians e os representantes do Flora que determinou a saída do menino de 12 anos de idade? Lá atrás, em 2024, quando Augusto Melo era o presidente, Claudinei Alves, braço direito do então dirigente máximo do Timão e responsável pela base, fechou um contrato extremamente alto com o Flora. A atual diretoria entende que a realidade imposta nesse contrato é absolutamente inaplicável por um menino de apenas 12 anos de idade. E o Corinthians tentava, nas últimas semanas, convencer o pai do Flora a aceitar uma redução nos vencimentos. Sem acordo, o Flora foi embora e agora vai ser anunciado muito em breve por algum rival alvinegro. Quais são os clubes brasileiros interessados em Everton Cebolinha? Vale a lembrança de que o Flamengo vai ter a última chance de vendê-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido na janela de julho. E hoje, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e até o Internacional são partes interessadas no atacante de 30 anos de idade. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e a renovação de contrato está completamente descartada. Ou seja, ou o Flamengo vende em julho ou assiste o jogador assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. E aqui vem o grande ponto. O Flamengo, quando o comprou do Benfica, gastou 13 milhões e meio de euros. Na virada de 2025 para 2026, houve a necessidade de indenizar o Benfica em mais 1,5 milhão de euros.
Isso estava previsto no contrato. Se o Flamengo não vendesse o Cebolinha até o último ano de contrato, haveria necessidade dessa indenização. Ou seja, o pacote Cebolinha, excluindo os salários, custou ao Flamengo 15 milhões de euros. O fato de estar muito perto do fim do contrato não permite que o rubro-negro sonhe com uma transferência alta. 3, 4, no máximo 5 milhões de euros cairiam do céu para o Flamengo. Mas, pro Cebolinha é mais negócio. E esperar até dezembro ainda que ele continue como reserva para sair do Flamengo de graça. E aí, em vez dessa compensação de até 5 milhões de euros ser paga ao Flamengo, quem recebe toda essa grana diluída, como luvas, ao longo de um novo contrato, é o próprio jogador. Cebolinha que soma 22 jogos, 3 gols e uma assistência na atual temporada. Fez apenas 9 partidas no Brasileirão, o que permitiria que ele atuasse por um outro time da Série A. Dá para dizer que o Corinthians e o Cruzeiro são dois grandes interessados no jogador, mas a gente deve ter a definição sobre o futuro do atleta um pouco mais para frente. Cebolinha que já chegou a jogar e bem pela seleção brasileira, com 25 jogos e 3 gols marcados, caberia no seu clube do coração. Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o atacante de 30 anos de idade, revelado no Grêmio e que no Flamengo nunca conseguiu ser protagonista. Fala rapaziada, boa, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. Claro que a gente fala realmente do maior clube do mundo, a gente fala realmente dele, do Coringão. Então desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você receber as principais informações de bastidores de mercado da bola do maior clube do mundo. A gente vai tirar a nossa edição por aqui. Muito obrigado a todos, porque nessa sexta-feira, dia 5 de julho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui.